o neofuncionalismo. Então, diante das premissas lançadas pelo pensamento funcionalista, haverá uma evolução desse pensamento e o surgimento do que é conhecido como neofuncionalismo ou neo-institucionalismo, cuja obra de referência é de Ernst B. Haas, Beyond the Nation State, Functionalism and International Organization, para além do Estado Nacional, funcionalismo e as organizações internacionais. Novamente citando João Pontes Nogueira e Nizar Messari, nós temos que o neofuncionalismo é, talvez, sua contribuição mais importante para a teoria das relações internacionais aplicada ao fenômeno da integração regional. Em poucas palavras, Haas incorpora, em sua nova abordagem, a dimensão política ausente no funcionalismo. Para ele, a integração continua sendo um processo de transferência de competência dos Estados para as instituições supranacionais, mas não se pode confiar que a racionalidade técnica garanta sua continuidade. Então, em essência, quando você vai ler essa obra, esse artigo de Haas, você vai ver que, enquanto o funcionalismo acreditava que o mero funcionamento, a eficácia técnica, seria suficiente para gerar um produto político, Haas vai dizer que não. Que, olha, não adianta o negócio funcionar se ele não tiver uma atuação. Então, querendo ou não, o processo técnico, o funcionamento de uma agência internacional, de um órgão internacional, obrigatoriamente teria que estar amparado também por uma ação política. Ou seja, por uma atuação política. Então, essa dimensão internacional vai justamente, essa dimensão política, quer dizer, que é justamente fundamental o processo de integração regional. Tanto que o neofuncionalismo, o neoinstitucionalismo, eu considero a teoria das relações internacionais que mais dialoga com quem estuda direito da integração. Tanto que eu posso dizer hoje, você que estuda integração da União Europeia e nunca ouviu falar de teorias neofuncionalistas, você está numa situação de semi-analfabetismo, ou na própria crítica de Haas. Você só está vendo a integração pelo plano jurídico, e não pela dinâmica política. Então, o que ele vai dizer? Olha, não adianta nada eu ter instituições que funcionam, mas que não atuem politicamente. Fazendo uma analogia grosseira, eu poderia dizer, é aquela ideia de que você tem um funcionário que é extremamente eficaz, mas ele não tem ambição. Então ele é muito bom para cumprir aquela função, mas ele não vai ter nenhum desenvolvimento, não vai para além daquilo, porque ele não tem ambição. Então a atuação política seria justamente a ambição do algo a mais. De falar, não, eu não quero só cumprir a minha função, mas eu quero algo a mais. Então, recebe o nome de funcionalismo, neofuncionalismo, mas a abordagem do neofuncionalismo é totalmente diferente do funcionalismo anterior. Já que o funcionalismo, em sua ideia normal, é criar o quê? Normatizar as relações internacionais através da criação de convergências e interesses comuns, a fim de criar organizações que garantam uma paz universal. E no futuro desenvolver a ideia de uma autoridade mundial. Então seria mais ou menos um ciclo vicioso. Eu me separo do direito, mas a minha finalidade maior na hora de criar uma instituição é que justamente eu possa criar um direito que vincule aqueles envolvidos. Já o neofuncionalismo já vai dizer outra coisa. Vai dizer que, olha, quando eu crio uma agência internacional, eu tenho que ver essa atuação, essa criação, como uma coisa, um fenômeno sociopolítico. Eu não posso trabalhar justamente com a ideia de técnica de sair, abandonei o direito, mas para voltar para o direito,
e sim trabalhar a ideia de criar um fenômeno social, político totalmente novo. E com isso criar uma própria concepção nova de direito. Ao invés de voltar ao direito internacional, eu estou fazendo essa análise sociopolítica do funcionamento de uma instituição para criar uma forma totalmente nova de direito, que é justamente a figura do direito comunitário. Então, os neofuncionalistas falam, eu não vou cometer o erro do funcionalismo, de estou me afastando do direito internacional para procurar, através da dimensão dinâmica das relações internacionais, criar instituições que possam justamente suprir os defeitos do direito internacional. Não. Eu agora estou estudando as relações internacionais como um campo de convergência não só política, mas também social. De forma que eu possa pegar e dissolver a própria ideia de Estado e criar algo novo. Tanto no plano da institucionalização, quanto no plano normativo. Então eu tenho uma ambição, eu quero que o que existe antes seja absorvido, assimilado e transformado em algo novo. Daí o neofuncionalismo ser mais uma análise sociopolítica para a compreensão do fenômeno de integração. Convergência para os neoinstitucionalistas, neofuncionalistas, é a criação de processos de integração. Então, é a análise integrante da ciência política, por assim dizer. Então, os estados são somente um dos fatores, porque essa nova instituição, esse processo de integração, ele não pode ser intergovernamental. Ele também tem que afetar a própria sociedade, o próprio povo das nações envolvidas. Ele tem de ter uma atuação política direta. Então, diante dessa visão, vai criar então o primeiro elemento-chave desse pensamento, a esperança funcionalista de paz. Que é o quê? Analisar o processo de integração em andamento. Não é sem razão que Raz escreveu aquele artigo, porque ele já está escrevendo num contexto em que se lançam as primeiras, vamos dizer assim, se prepara o terreno para o que hoje resultou na União Europeia. Então, não é a simples existência de interesses comuns e o agir dos estados que surge a convergência. A convergência só surge quando eu vejo a integração, quando eu vejo que ali eu estou tirando a própria identidade dos envolvidos para criar algo novo. Daí vem as perguntas neofuncionais. Como e por que estados deixam de ser totalmente soberanos? O que leva os estados a aceitarem a integração? Como e por quais motivos os estados se uniriam aos seus vizinhos? Ou por que o processo de integração é mais fácil em países cuja localização geográfica é mais próxima um dos outros? Ou, melhor, se a localização geográfica tem influência no processo de integração dos envolvidos? E terceiro, como e por quais motivos os estados trocam aspectos de sua soberania por novas formas técnicas de prevenir conflitos. Ou seja, de forma mais simples e puxando para o direito. Como eu posso fazer com que o Estado abra mão da sua jurisdição nacional e aceite uma jurisdição internacional? Ou comunitária, para ser mais específico. Logo, essas perguntas levam a segundo elemento-chave, que a institucionalização ocorre por etapas. Novamente, você vê aí que isso é o marco revolucionista.
A institucionalização, o neofuncionalismo, assim como o funcionalismo, acredita que o projeto, a integração, ela ocorre através de diferentes níveis e não mais da mera observação. Então não basta existir um interesse e uma causa comum, mas também precisa haver uma atuação das elites e dos órgãos supranacionais em prol daquela integração. Logo, considera-se elite aqueles que tomam as decisões econômicas, aqueles que têm repercussão na opinião pública. E convenhamos que hoje em dia essa situação está desastrosa nessa era de ignorância, Facebook e YouTube, onde os principais influenciadores são figuras extremamente lamentáveis, tanto como seres humanos ou até mesmo como pessoas de culto, de intelecto. Estamos vivendo, na verdade, numa era de rebaixamento intelectual, mas ok. Então surge a pergunta: o que leva um processo econômico se transformar num processo político? E aqui você vai ver uma das falhas do neofuncionalismo, que hoje em dia, quando você vai estudar, o neofuncionalismo ele está todo atrelado à experiência europeia. E aí os críticos vão dizer, olha, por que você está dizendo que precisa de integração econômica antes da integração política? Isso é uma realidade que está dando certo, entre aspas, na Europa, mas não significa que isso vá funcionar em outros países. Então isso aí já é a pergunta que já demonstra a falha do neofuncionalismo, o apego à integração no modelo que deu origem à União Europeia. Então, como e quais condições tornam possível uma etapa econômica gerar uma etapa política? Então você tem aqui que a integração para os neofuncionalistas tem aspectos de tecnocracia, ou seja, as agências, as instituições têm que cumprir sua função, têm que ser eficazes, e ao mesmo tempo elas têm de ter a ambição, uma atuação na sociopolítica, ou seja, entrar na psique dos povos envolvidos na integração. Porque aí você vai ter um problema, por exemplo, a nível de Mercosul. Por que o Mercosul muitas vezes não dá certo? Porque se você for olhar bem, boa parte dos países, especialmente do Brasil, regiões do Brasil, o Mercosul é uma coisa abstrata, que não existe no dia a dia do povão. Então, já que não existe no dia a dia do povão, então aquilo ali continua sendo uma coisa utópica, uma coisa que existe em Brasília, que não tem nada a ver com o povo, com o seu dia a dia, especialmente na região Nordeste e largamente na região Norte e em alguns estados da região Sudeste, já que a realidade mercosulina já se penetra mais nos estados da região Sul ou aqueles que fazem fronteiras com países do Mercosul. Então você vê que a institucionalização ocorre por etapas. Você tem que criar a agência, a convergência internacional, e fazer com que essa convergência consiga influenciar o plano nacional, o plano indivíduo-estado dos envolvidos para gerar a integração, para haver a assimilação. Então não basta a simples boa vontade dos estados, tem de haver uma proatividade para a criação de uma psique, de uma realidade social dos envolvidos, para eles se comprometerem não só a nível de governantes, mas também a nível do próprio indivíduo de sua sociedade. Terceiro ponto, como elemento-chave, é a atuação dos órgãos internacionais. Então, diferente do funcionalismo, que parece que vê a institucionalização como uma via única, os neofuncionalistas veem como uma via de dupla mão, de mão dupla. Por quê? Porque as instituições internacionais não podem ser simples produto, mas elas também têm de ser agentes. Então, no momento em que ela é criada e ela começa a funcionar, ela também tem que funcionar atuando em cima dos entes que a criaram.
Então fica uma fórmula que, olha, eu te crio, mas em vez de ficar só no caráter intergovernamental, aquela agência procura ir além, procura afetar o dia a dia do cidadão, dos envolvidos. Criar uma consciência de integração a nível do povo, da sociedade, da política nacional. Então, a paz só tem como ser construída no momento em que a organização internacional se torne atuante, se torne uma necessidade, ou que torne o processo de integração uma realidade para os indivíduos que compõem os estados. Ou seja, em um palavreado mais bonito, no momento em que o processo de integração se torna uma agenda política relevante nos debates da política nacional de um estado. Então, nós temos aqui, tentando diante desses elementos, visualizar o neofuncionalismo. Temos o Estado, ou melhor, a ação política do Estado, o Estado como agente político. Essa ação não é uma ação monolítica, ela é uma ação que converge três elementos: elementos econômicos, elementos sociais e elementos políticos. Então, quando eu falo que um Estado está agindo politicamente, ele, na verdade, ele está agindo com a confluência desses três elementos. Então, existe o elemento econômico, o elemento social e o próprio elemento político na ação política do Estado. Então, quando eu falo de condutas, relações internacionais, eu não estou falando só da ação do Estado. Eu, na verdade, tenho de estar falando o quê? Da ação conjunta dos elementos políticos, sociais e econômicos que aquele Estado está manifestando, que aquela ação está manifestando. E aí, uma vez que eu compreendo isso, eu compreendo que os órgãos internacionais, eles não podem se limitar a atuar sobre estados, mas também atuarem nos elementos componentes da atuação dos estados, nas empresas, nos indivíduos e nos governantes que existem nos estados sob a sua jurisdição ou sob o que criaram. Então, só assim é que eu tenho a criação de instituições supranacionais, ou, já que neofuncionalismo é um pensamento muito associado à integração regional, só assim é que eu consigo criar processos de integração e, por consequência, fortalecer instituições e agências supranacionais. Então, essa aí é a visão essencial do neofuncionalismo. E hoje fica o aviso: estudar processos de integração só sob a ótica do direito é falho. Até porque, tirando o direito comunitário europeu, não se tem notícia de direito comunitário, normas comunitárias nesses moldes. Então, se você quer fazer um estudo de direito comunitário no mundo, por exemplo, Mercosul, tigres asiáticos, etc., fica o meu conselho que o estudo terá de ser interdisciplinar, justamente com a teoria neofuncionalista das relações internacionais. Porque isso aí é um campo onde não há uma estática. Ou seja, a estática está limitada ao fenômeno da integração europeia, que é só a Europa. Enquanto que o resto do mundo ainda está numa concepção dinâmica de integração. Isso se você conseguir visualizar. Porque, pessoalmente, tem partes do mundo que eu nem vejo processo de integração como visível ainda. Talvez uma saudável utopia.